Fala, gurizada, meu nome é Francisco Arozena, eu sou o criador, organizador e sonhador do podcast Desfilosofia. Antes de iniciar o segundo episódio, eu gostaria de falar duas coisinhas bem importantes. A primeira delas é que esse podcast é realizado de forma totalmente independente. Sou eu quem edita, monta o roteiro e tenta fazer que esses episódios sejam o melhor possíveis para vocês, os meus ouvintes. Portanto, se tu quiser me ajudar, segue o meu perfil do podcast, dá aquelas 5 estrelinhas se tu gostou do projeto e do meu episódio e ativa o sininho para receber os próximos episódios. Além disso, tu pode contribuir no meu Patreon, o link está na descrição do episódio. Me siga no Instagram, @franarozena. Sem mais delongas, vamos para o segundo episódio do podcast Desfilosofia. Chegamos ao segundo episódio do podcast Desfilosofia. É a partir de agora que a gente inicia a nossa jornada pela história da filosofia. Essa velha senhora que nunca se envelhece, mesmo com seus mais de 2.500 anos, ela continua nos desafiando com suas perguntas inquietantes. No episódio de hoje, na ideia de unir áreas de conhecimento e tornar ainda mais rico esse episódio para vocês, eu chamei um parceiraço meu que vai nos ajudar a traçar os primórdios da filosofia antiga na Grécia. Esse cara, ele é um especialista na Grécia Antiga. Ele sabe demais, velho. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa hoje. O nome dele é Guilherme Zabel. Ele é professor de História. Nós gravamos 2 episódios com o Gui, porque somente um não alcançou. É muita coisa para refletir e a gente também se empolga um pouquinho. Mas no dia de hoje, a gente tentará responder a uma questão. Em que Grécia surge a filosofia? Muito obrigado, Francisco, Chico, como eu te conhecia desde a época do colégio, né, guri? A gente vai gravar aqui, né, como ele tá bem introduzindo, um bate-papo, uma conversa, pelo menos foi o briefing que ele me passou, em que a gente vai tentar dar uma investigada ali nos primórdios da filosofia, né, tentar entender por quê, não tanto o porquê ela surge ali na Grécia, mas qual é a Grécia em que essa filosofia vai surgir, né? Em que Grécia antiga vai surgir esse monstro que é a filosofia, que a gente gosta tanto, ou não tanto, de estudar, né? Mas nos fascina até hoje e, né, se mantém como uma ciência, eu diria, apesar de ser tão diferente das outras, né? Mas uma ciência tão importante para sempre, sem dúvida. E É a mãe das ciências, né? Eu sempre falo para meus alunos, cara, vocês reclamam de filosofia, mas as outras matérias não seriam nada sem ela, né? A gente tem que dar todos os créditos a ela por fazer assim esse pioneirismo nos questionamentos. Exatamente. Né? Mas só para me apresentar rapidinho, né? Professor de História, como o Chico já disse, e eu gosto muito de estudar essa parte assim da antiguidade clássica, como a gente chama, da Grécia Antiga, Roma Antiga, e aí acabamos decidindo juntar essas duas paixões aí, da filosofia e da Grécia Antiga, que são, né, muito intrínsecas, e gravar esse bate-papo, acho que vai ser bem bacana. Eu sou professor aqui em Porto Alegre, casualmente peguei esse ano também a matéria de filosofia, acabei me aventurando um pouco aí nessa área, mas estou aqui para aprender, né? Inclusive para agregar para as minhas aulinhas, aprendendo com o mestre. Isso aí. E aos pouquinhos trocar um pouco de ideia entre história, filosofia, Grécia Antiga, e filosofia da Grécia, história da Grécia e por aí vai. A ideia é pensar a filosofia não somente a partir dos problemas que ela vai se colocar, dos seus conceitos, dos seus autores, como comumente se faz, mas também entender o contexto em que ela está existindo, no qual ela se produz. A filosofia que vai se realizar na Grécia, naquele período da antiguidade, ele é totalmente diferente do que a gente vai ver ao longo dos séculos e, enfim, na história, mas a gente compreende aqui, né, Gui, eu acho que a gente concorda nisso que a filosofia ela é filha do seu tempo, né, das suas épocas, das condições materiais históricas que estão acontecendo. Eu acho que a gente não consegue escapar
das influências que há, né, em cada tempo histórico. Assim né? como tudo, né, cara? Porque isso é uma frase que me indigna às vezes quando a galera fala fulano, fulana era à frente do seu tempo. Isso é impossível, cara. Isso é impossível. Ele vivia no tempo dele, ele tava ali com as influências do tempo dele, aprendendo com alguém, sendo influenciado por alguma corrente filosófica ou, enfim, né, um modo de pensamento, ele tá dentro de alguma cultura, né, ele tá em algum local, ele tá na sua época, não tem como ser à frente do seu tempo. Eu entendo a expressão, né, para exaltar aí mentes brilhantes, mas não faz sentido. E como tu bem disse, a filosofia ela surge em uma Grécia muito específica, né? Acho que, de repente, tu pode até nos elucidar aqui, nos esclarecer um pouco esse início da filosofia, para eu ir tentando costurar com Sim. que Grécia que era essa quando estava rolando esses primórdios da filosofia em si. Sim, bom, eu acho que é muito importante a gente primeiro entender o que caralhos é a filosofia, né? Porque em que momento se diz, a partir de agora a gente está pensando de forma filosófica, né? Em que momento há uma espécie de ruptura com outro pensamento que se tinha, porque de fato há uma passagem, há uma mudança de pensamento, e tudo isso está intrincado com os fatores políticos, econômicos, sociais de toda aquela região. Eu acho que é interessante a gente pensar primeiro, tá? A gente diz que a filosofia surge na Grécia, né? No mundo ocidental, certo? Gui, aonde raios é a Grécia? Assim, nos localiza geograficamente. Tá, vamos começar por aí. Porque assim, historicamente a Grécia, na sua antiguidade, ela ocupava um território muito amplo, né? Não era só... Sim. A pontinha ali do continente que a gente conhece hoje em dia, né? Na península do Peloponeso, como a gente chama ali, na península balcânica também. Mas, verdade, a Grécia, ela tava, e eu digo até que se mantém até hoje muito mais expandida, né? Muito mais espalhada do que aquele pequeno território que o país, hoje Grécia, e naquela época as cidades-estado ocupavam. Né? Sem dúvida, ainda que seja importante ressaltar que a Grécia ela não foi jamais imperialista. Ela não vai estar espalhada ali pelo Mediterrâneo por ter conquistado várias áreas. No máximo Alexandre o Grande depois, mas ele não era grego, ele era macedônio. Então a Grécia, em momento algum, ela se espalha de um modo assim conquistador, como vai fazer Roma depois, por exemplo. O que a gente vai ter uma cultura grega se espalhando muito pelo Mediterrâneo em forma até de colônias, a gente pode chamar assim. Em outro dia a gente estava conversando sobre esse período ali, que é o período arcaico dentro da história da Grécia Antiga, que é o período em que começa a se desenvolver mais essa filosofia, e é justamente, né, não é nem coincidência, eu acho que é justamente por isso, mas é justamente quando vai começar a se desenvolver essa filosofia, e é quando os gregos estão se espalhando pelo Mediterrâneo mais, né, significativamente, é o que a gente chama ali de segunda diáspora grega. Eles vão estar em um território que até hoje a gente sabe que a Grécia não é exatamente muito fértil, né, não é uma área que é muito propícia para a agricultura, e começam a surgir essas cidades-estado, essas polis, que a gente vai tratar bastante hoje, imagino. Sim. Né? E aí começa a surgir cidade-estado, junta aldeia com aldeia, forma essa cidade, junta ali uma comunidade familiar com outra, e vai, enfim, fundando essas cidades que obviamente vão ser feitas próximas das poucas áreas férteis que tem ali. E a galera que sobra nesse processo, né, porque tem terra demais, terra de menos e gente demais, porque a população está crescendo e tal, essa galera que sobra, ela precisa buscar terra fértil em outro lugar. Né? Na Grécia não vai crescer nada, não adianta eu fundar uma cidadezinha aqui no meio dessa montanha pedregosa, não vai rolar. Então eles precisam se espalhar pelo Mediterrâneo. E aí é óbvio que eles vão levar junto deles a sua cultura. Né? E não só levar junto deles, acho importante a gente trazer aqui uma ideia de que eles também vão absorver outras culturas. Né? Eles vão fazer o que a gente chama de intercâmbio cultural, troca entre culturas. Então eles vão ali para a Ásia Menor, onde vai ficar Mileto, onde vai ficar aquelas várias cidadezinhas colonizadas pelos gregos, mas que não são exatamente na Grécia, e a filosofia vai ser fortíssima ali. Atualmente Turquia, né? Atualmente Turquia, exatamente. Tem ali Carnaço, ali onde tinha uma das maravilhas do mundo antigo, enfim. E não vão só parar ali a primeira diáspora já tinha ido para lá, e agora na segunda eles vão para esta Ásia Menor, que é a atual Turquia, vão ali pegar uma partezinha do norte da África, vão ocupar boa parte do sul da Itália, que eles até passam a chamar de Magna Grécia, né? A Grande Grécia. E até na Ilha da Sicília. E curiosidade, eles vão chegar lá no sul do que hoje é a França.
Eles chegam... Olha os caras. Eles vão longe, cara. Tu olha pra Grécia e olha pra França, não é perto, Não né? é perto. E tu imagina os caras nos barquinhos da época, lá, triremes, enfim, a coisinha, né, rudimentar, chegando lá no sul da França e fundam uma cidadezinha que eles vão chamar de Massília, hoje em dia chamada Marseille, né? Famosíssima cidade grega, fundada pelos gregos. E por que é importante essa segunda diáspora? Como a gente estava falando, eles vão levar a cultura deles para essa Europa, digamos assim, né? Seja norte da África também, Ásia Menor também, mas muito ali para o continente europeu mais centralizado, e também absorver muitas culturas dos outros povos, né? E especialmente ali na Ásia Menor, onde essa filosofia vai brotar com mais força, eu acho que, né, não tem como negar que tem influências também de fora da Grécia ali. Com certeza. É o famoso pensar fora da caixa, ou pelo menos puxar pensamentos ou ideias de fora da caixa, botar na tua caixinha e aí começar a criar a filosofia, né? Então... É importante isso que tu ressalta aí, porque a gente tem assim, na escola filosófica, sei lá, no que é a história da filosofia, certas teses as quais procuram compreender qual é a origem da filosofia, né? Uhum. Muitas dessas teses são alimentadas por uma tese do milagre grego. Sim. Como se a filosofia, e isso foi muito fundamentado pelo Diógenes Laércio, que escreveu uma obra super importante que se chama Doutrinas e Vidas dos Grandes Pensadores da Filosofia, enfim. E ele dizia que a filosofia é uma criação exclusivamente grega, sem influência nenhuma de nenhum povo oriental ou dos egípcios, sei lá. Né? E que sendo além disso... ele um grego. Sendo ele... Mais ou menos. Não sei se ele é um grego, Diógenes Laércio. Ele se era é da um Grécia, helenista. Grécia ou... não sei. Então já é, olha que loucura, né? Já é, se é helenismo, daí já é helenístico, no caso, né? Já tem essa mistura com a cultura oriental. E ainda assim ele puxava o assado para os gregos. Puxava para os gregos. Chegou a dizer que a civilização humana também é uma criação grega. Sim. Porque, gurizada, se vocês não sabem, o Gui também vai confirmar isso, os gregos, né, tudo que não era grego eles chamavam de bárbaro. Uhum. Né? Os Ou seja, vão seguir essa seguir linha. essa mesma linha, né? Então, se alimentou muito essa percepção de que a filosofia era uma criação exclusivamente grega, o que eu acho que é bastante errado, porque a gente já tem registros e escavações e, enfim, inúmeras comprovações de que a filosofia não é uma criação exclusivamente grega, mas sim uma influência de inúmeros povos, ou seja, havia um sincretismo cultural imenso naquela época, né? Os intercâmbios comerciais que havia, até a própria laicização ou tipo, a refutação dos mitos, ela inicia nessa comercialização intensa que os povos estão tendo, né? Porque a gente está falando em período arcaico, né? É legal a gente localizar historicamente. Que anos a gente está falando aí? Tá, sim. A história da Grécia Antiga, se a gente for pegar ali a linha do tempo tradicional, né, em que os historiadores decidiram repartir esse período tão longo de história, porque brincando, a história da Grécia Antiga, né, a Grécia está aí até hoje, mas a história da Grécia Antiga, ela vai lá por volta de 2000 a.C., até ali 146 a.C., quando os romanos dominam o território da Grécia. Então são quase 2000 anos, quase 2000 anos totalmente assim, completinhos de história ali. E aí, assim, não é difícil de entender por que se dividiu em períodos. Porque tu vai falar de história da Grécia, tá, lá na Grécia Antiga. Tá, mas tá falando de 1900 a.C. ou de 200 a.C.? É um mundo completamente diferente. Então, obviamente, eles vão dividir em períodos para tu conseguir se entender e entender que a Grécia ela vai mudando internamente também. O primeiro período é o período micênico ou pré-homérico, como alguns chamam também. Ele é muito assim de uma Grécia bem mitológica, porque até por ser muito distante a gente não tem tantas fontes arqueológicas ou documentais, né? Então tem muita coisa de misticismo ali, tem muita coisa ligada à mitologia, e aí obviamente vai se linkar muito com a filosofia. Sim, sim. Né? O segundo período, e eu não falei as datas, né? Desculpa. Mas o primeiro, esse micênico, vai de 2000 até 1200, 1100. Isso diverge um pouco dependendo do historiador que vai te falar. Mas a ruptura ali é justamente com uma invasão da Grécia de um povo chamado de Dóricos, né? Ou Dórios, que vai ser o último dos povos ali que vai formar, digamos que a, entre aspas, nação grega. São os caras que vão fundar Esparta, inclusive. Um povo bem bélico, bem grosseiro, eu diria assim. Que eles chegam destruindo tudo e tal. Até tem gente que chama de Idade das Trevas da Grécia Antiga essa parte, porque eles voltam assim para uma sociedade agrícola, apagam a escrita que tinha,
é muito pobre culturalmente, digamos assim. Sim. Ironicamente, é nesse período que a gente vai ter o Homero, né, o tal do poeta grego aquele, que não se sabe se existiu, né, por isso período homérico, né, Pois é. o segundo período, mas não se sabe se existiu por quê? Porque os poemas que a gente tem atribuídos a ele são assim, muito diferentes entre eles, a linguagem principalmente. E aí começou a se questionar, enfim, não vou entrar muito nessa questão, porque a gente vai falar de período arcaico, que é justamente o seguinte, o homérico ele vai ali de 1200 até 800, e de 800 até 500 a gente tem o período arcaico. Né? O que é bom de saber desse período? Né? Tu queria saber assim, um contexto. É o período em que vai acontecer aquela diáspora que eu comentei antes, né? Então é o momento que vai se espalhar essa cultura grega pelo Mediterrâneo e absorver outras culturas também para dentro do mundo grego. Isso acontece muito por causa do surgimento das cidades-estado, que vai ter muito a ver com filosofia também, né? Essa cidade grega surgindo. E tem também uma outra grande revolução nesse período aí, que é uma mudança na forma de guerrear na Grécia Antiga, né? Que é a Revolução Hoplítica, muda-se a forma de guerra ali na Grécia. Isso é muito interessante. Também vai ter como fazer referências, né? Relações com a filosofia. Com a filosofia, exato. Mas é isso que rola ali naquele contexto. Sim. E começa a engatinhar uma democracia também que vai se consolidar ali no período clássico, que é o seguinte, de 500 até 338, se eu não me engano. Sempre me esqueço quando é que acaba o clássico, para dar início ao helenístico. Eu acho que o que nos interessa aqui, e o que eu acho que é até um pano de fundo, né? A gente fala em fatos históricos, os bullet points de cada período histórico, mas a gente tem, atravessando todas essas épocas, uma mentalidade, né, uma forma de compreensão da realidade a qual as pessoas todas estão se relacionando e compreendendo o mundo à volta delas. Sim. Dessa maneira. Uhum. Né? Então tu mencionou ali o Homero. O Homero foi um dos grandes mitólogos ou criadores de mitos, ou que reuniam mitos ali, né? Os mitos eram contados oralmente. Sim. Então não há propriamente um escrito deles, mas isso é póstumamente, né? Que vai ter a reunião num livro, na Ilíada, na Odisseia. Isso. O Hesíodo também vai reunir no seu livro a Teogonia, né? Ele também não escreveu, na real, né? Tu me falou aquela vez. O Hesíodo acho que não também. O Homero eu sei, de fato, assim, que se existiu um Homero, sim, ele não escreveu. Era um poeta, um aedo, como eles chamavam, que cantava esses poemas. Né? Não era uma fonte escrita. Era uma obra oral. Né? Se cantava. Sim. Esses feitos dos heróis na Guerra de Troia, ou o retorno de Odisseu para casa, enfim, isso tudo era cantado. Mais tarde vai se escrever, né, criar, não exatamente livros, né, livro é uma coisa que vai vir depois, o formato de livro mesmo, mas, enfim, em pergaminho, seja o que for, a gente vai ter ali essas histórias escritas. Inclusive, a gurizadinha era alfabetizada, muitas vezes utilizando os escritos, né, dessas obras homéricas aí. E aí é óbvio que vem muitos valores junto, né? Porque nessas obras tu tem lá o herói grego, tu tem... que é um herói bem diferente do nosso, inclusive, depois a gente pode tratar um pouco dessa questão. Mas tu vai trazer o que é um herói grego, o que é importante fazer para vencer uma guerra, né? O que vale na guerra. A Ilíada é um poema muito sobre a guerra, mas ao mesmo tempo questiona a guerra. Né? Termina com o Aquiles se percebendo um destruidor de famílias, destruidor de maridos, de filhos... Então, assim, ela traz uma reflexão muito maneira, muito bacana. E a filosofia vai beber, com certeza, dessas Sim. fontes mitológicas, né? Porque quando a gente fala em mito, e a gente está falando em uma história que procura representar a realidade de alguma forma, né? Mas com elementos sobrenaturais, fictícios, ou seja, que não podem ser comprovados, fundamentados. Sim. Ou seja, o mito ele não tem uma fundamentação propriamente, ou seja, a gente não consegue, por uma procura de causas e efeitos, chegar a uma prova daquilo que está sendo explicado Sim. pelo mito, né? Não tem uma lógica muito mundana, né? Exato, ou a lógica que a gente vai conhecer como a racional, né? Aquela que é uma construção argumentativa, lógica, enfim. Pode crer. Então, o mito ele se baseia numa soberania da palavra, ou seja, o que é contado como mito é o que é acreditado. E se tu não acredita, vai te fuder. Azar é o teu. Tá ligado? Azar é o teu. Ou seja, a sociedade toda, ela estava, então, enredada nesses mitos, Sim. nos quais tu acreditava e não tinha debate, né? Ou seja, Zeus é esse cara, tá aqui as histórias dele, se tu acredita ou não, é um problema teu. Tá? Não acredita, ele vai pegar tua mulher. Exatamente.
Os Zeus Zeus eram um filho da canalha, puta. esses Zeus, Sim, cara. Sim, Que tremendo filha do da canalha. puta. É. Mas, cara, isso realmente... E assim, agora tu falou dos Zeus, eu lembrei de uma questão que é interessantíssima, até por ser essa como é que eu posso dizer? Essa tradição oral, né? Ela dá a oportunidade, não digo oportunidade, mas ela permite que surjam, por exemplo, várias versões do mesmo mito. Né? O Zeus, eu estava lendo esses dias, que ele nasceu em vários lugares diferentes, segundo a mitologia grega, porque cada cidadezinha tinha lá nas suas lendas que Zeus nasceu lá. Né? E aí não tem um consenso, e cada cidade vai querer puxar para o seu assado. Claro. Né? Então, é muito louco isso, né, cara? E assim como... tinha como certo, Sim. Mas ao mesmo tempo tinha várias versões. Exato. E assim como os mitos eram orais, também as regras sociais e toda a organização daqueles espaços, eles eram oralmente estabelecidos, ou seja, não tem nenhuma coisa escrita que estabeleça o que é o que não é. Ou seja, se eu sou um soberano, se eu sou um monarca e eu estou estabelecendo as leis pela minha oralidade, então eu posso dizer o que eu bem entender na hora que eu bem entender. Sim. Não tem nenhuma estabilidade, né? Sim. Com o surgimento das polis, que a gente já vai entrar mais ou menos, também a escrita vai estar surgindo, porque há uma necessidade de que se estabeleçam princípios mínimos de convivência, os quais todo mundo siga, e que não seja pela vontade de um soberano. Sim, né? sim. Então, isso também traz uma mudança de mentalidade, né? No que diz respeito a como as pessoas estavam vivendo naquela época, ou seja, compreendendo a realidade a partir de mitos que se fundamentam numa oralidade, ou seja, há muitas compreensões, há há divergências também, né? E eu acho que... Não acho, eu trouxe aqui o livro do Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego, esse livro aqui que é muito foda, a gente estava conversando antes de começar. É foda mesmo. Na passagem dessa mentalidade mítica para uma que seria aquela que a gente vai chamar de filosófica, ou da sociedade numa cidade, né? A gente tem essa mudança de política que vai ser... tu me corrige aqui porque eu também não sou tão sabido nisso, tu vai saber mais que eu, mas a gente tinha monarquias agrárias, pode se chamar assim, Tá, sim. ou seja, misturadas no campo, né? Quando começam a surgir as polis, já se formam oligarquias urbanas, acredito que daria para dizer, ou seja, pessoas começam a se organizar nessas cidades e estados para tentar estabelecer uma ordem, porque já não se pode ter um soberano dizendo o que se tem para fazer ou não, porque a gente tem que se organizar aqui, meu. Sim, tá? perfeito. A gente quer encontrar a igualdade, a isonomia, a igualdade de direitos, ou seja, a gente tem cidadãos que estão habitando essa cidade, então a cidade traz essas exigências, né, Gui? Sim, até vou complicar mais o rolê aqui. Né? Não, Porque bora, aqui nós estamos pra complicar, a meu. história da Grécia é sacanagem, porque tu Sacanagem. pensa, não tem muita uniformidade, né? A gente tem ali essas polis, né, que o Francisco trouxe, que são as cidades-estado. Né? A cidade-estado, por conceito, ela é uma cidade que é independente, né? Que ela não é submetida a alguma outra unidade política, algum governo central com outras cidades, não. Ela é ela mesma. Tem né? uma administração própria. Isso, vai ter o Exato. rei dela, ou a aristocracia dela, ou no caso de Atenas depois vai formar a democracia, que seja. Né? E aí complica, porque assim, isso que a gente está trazendo de isonomia, de tentar buscar um governo para todos ou de todos, é muito voltado para Atenas. E claro, a filosofia ela vai ter um pezinho muito fincado lá em Atenas. Né? Mas assim, a história da Grécia, o estudo da história da Grécia Antiga é muito complicado, porque a gente vai estar falando aqui horas e horas sobre isso, e vai ser sobre uma cidade, porque em Esparta o mundo era completamente diferente. É Grécia igual, mas é uma cidade completamente diferente. Sim. Né? Não tem aristocracia, oligarquia, democracia então nem se fala. Não, vai ter, na verdade não é nem um rei, são dois, né? Uma diarquia. Geralmente um ficava mais voltado à guerra, o outro mais voltado à cidade. Os caras estavam em guerra o tempo todo, estavam até com a sombra, então tinha um que ficava meio que voltado mais pra guerra. Mas assim, daí tu não tem uma ideia de isonomia, no máximo assim, todo mundo igual perante Esparta, que é a grande, né, cidade-nação, enfim, que a gente tem que defender e morrer por ela. O filme 300 bate muito nessa tecla, né? Aquela loucurada assim, autoritária pra caramba de sacrificar pela sua cidade e tal. E isso vem muito com os hoplitas, eu tava trazendo antes, né? A questão dessa nova forma de guerrear. Né? O que tu tava falando
dessas monarquias agrárias, Sim. né, que já vem desde lá do período micênico, com os palácios, tem o Palácio de Micenas, o Palácio de Knossos na ilha de Creta e tal. O pessoal que morava ali era assim, núcleos familiares pequenos, alguns poucos núcleos familiares que a gente chama de oikos, né, que eram governados ali por um ou outro cara mais, né, abastado, geralmente um rei, justamente um monarca. E quem ia para as guerras, quem ia, né, lutar e ficar famoso e buscar riquezas, eram esses caras, os ricos. Não era o povo. Meio louco pensar isso, né? Não era o povão que ia pra guerra. Eram os ricaços, porque era uma honra, era um negócio assim. Claro. Eles iam lutar em duelos individuais, buscando sempre lutar com um inimigo glorioso. E quando vem os hoplitas, inverte totalmente. É uma formação, geralmente formada ali por, né, 8 fileiras de 8 caras, depois tinha outra falange ao teu lado, então não era um exército de 64, né? Tinha várias dessas falanges. Mas é um bloco único de várias pessoas pelo mesmo objetivo e defendendo a sua cidade, não a sua honra, a sua glória pessoal, defendendo a sua cidade. Se tu quebrar a formação, tu fode com o rolê todo, porque vai ter um buraco na formação. Antes não, antes era cada um por si. E aí sim tu começa a ver essa ideia de isonomia, de grupo, de unidade e tal. Né? Apesar de eu ter falado mal de Esparta, né? Em Esparta se usavam os hoplitas também, tá? Inclusive muito bem. Só que não levavam isso tanto pra política. Né? Tinha um rei lá, 2 na verdade, que mandava. Em Atenas, esse rolê, né, do cidadão defender a cidade e se tornar importante para ela porque é ele que a defende, ele começa a ganhar poder político também. Porque, pô, tô lá lutando, tô lá morrendo e tal, e eu também tenho que participar das decisões da cidade, da polis. Exato. Eu também sou um animal político, como vai dizer um zoom político, o Aristóteles. E essa frase é muito mal usada, inclusive, hoje em dia. O pessoal entende de todas as formas possíveis. Mas, enfim, político vem de polis, né? Político, ele habita a polis. Enfim, assim como o pato é um animal aquático e gramático. Segundo um jogador de futebol. Eu não lembro quem é que falou isso, cara. Achei muito bom. Aquático e gramático. Como assim? Ele habita a água e a grama. Mas, enfim, político louco, da polis. Né? Exato. Mas, enfim... E, cara, o contexto é exatamente esse, que a gente tá trazendo aqui dessa maneira super confusa. Eu acho que dá pra... vamos tentar colocar em certos blocos, assim, eu acho que o conhecimento a gente vai meio que agrupando ele pra tentar entender de uma forma geral e aí a gente vai especificando. Boa. Mas, tipo, a gente foi de várias maneiras pegando, assim, a mitologia, né, os guerreiros, a política, mas de alguma forma a gente tá falando de uma... transição, de uma passagem em que a gente tem um poder que é centralizado na mão de poucos, certo? Que está migrando para um poder na mão de muitos. Ou seja, a gente está tentando com que haja mais igualdade para as pessoas, né? Ou seja, as pessoas querem se sentir parte da cidade, elas querem participar, já não são as mesmas exigências que haviam na antiguidade, então as coisas vão mudando, velho. Né? E eu acho que faz muito sentido nesse cenário a filosofia surgir. Né? Porque o que acontecia? Na mitologia, a gente tinha uma questão que eu acho que é central, que a gente precisa compreender. A mitologia ia se perguntar como do caos surge o mundo ordenado. Como da desordem surge a ordem. Sim. Certo? A mitologia... Cosmos. Exato. A mitologia ela vai explicar isso a partir, né, de uma cosmogonia, ou seja, uma explicação que vai apelar aos deuses, né? A teogonia do Hesíodo, né? Vai explicar o surgimento do universo, do mundo, a partir da personificação de deuses, de seres sobrenaturais, certo? Então, as explicações para essa questão, utilizadas pela mitologia, vão ser dessa ordem. Né? Só que, com todas essas mudanças, né, sociais que estão ocorrendo, econômicas, na guerra, em tudo que é lugar, tá mudando, o mundo tá mudando, velho. Sim. A gente também quer encontrar respostas diferentes para essas perguntas. Né? Elas já não dão conta. Eu acho que o mito ele já começa a não dar conta na sociedade, né, velho? Pô, isso eu nunca tinha parado pra pensar, cara. Que como o mundo tava mudando, né? Tem uma nova forma de guerrear, tem novas formas de governo, tem novas formas de comércio, dá pra viver em outro lugar. Começa a abrir a mente da galera, né? Começa a sair da caverna. E, porra, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Pois é verdade. É por isso que a filosofia vai se espalhar por ali.
Por hoje foi isso, gente. Agradeço a todos que assistiram até o final. Na semana que vem, a gente vai continuar discutindo sobre o contexto em que a filosofia grega surgiu e vamos adentrar ao pensamento filosófico propriamente. Acompanhe o meu Instagram, @franarozena, para receber todas as novidades do meu podcast. Até a próxima.